Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, bem-vindos ao nosso terceiro BogoCast, que já tem um nome já, né? Não é mais podcast, é o BogoCast. BogoCast. Vamos nos acostumando aí com esse nome. Tenho certeza que vocês vão gostar e toda vez que vocês ouvirem esse nome, vocês já vão associar o BogoCast com assuntos relacionados à dança. E hoje, para iniciar esse nosso terceiro BogoCast, a gente escolheu também um tema bem pertinente, né, Lid? É isso, nós vamos falar sobre as nossas modalidades, sobre os ritmos que a gente ensina aqui na escola, porque eu acho que isso é muito importante, né? Vocês conhecerem também um pouco do nosso trabalho, o que a gente ensina aqui, afinal de contas, quais são os estilos que a gente aborda, os serviços também, né, que a gente oferece. Acho que é bem legal vocês saberem o que a gente faz. Porque na realidade, quando a gente fala, que é uma escola de dança, É genérico, né? Dança gente, é tanta dança coisa, ela é... é tudo, né? Tipo assim, quando você fala dança, balé é dança, sapateado é dança, funk, hip hop, dança do ventre, tudo é dança, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue ter uma extensão tão grande. E pra gente não fazer tudo e não fazer nada ao mesmo tempo, né? A gente resolveu se especializar dentro de uma modalidade da dança que se chama dança de salão. O que é dança de salão, Lid? Isso. Dentro da dança de salão... Não, me dá uma definição. O que é dança de salão? Dança de salão são todos os ritmos que são dançados a dois. É você dançar a dois. Exato. É assim que a gente classifica. Isso. Então, quando a pessoa pergunta aqui pra gente, o que vocês ensinam? Nós ensinamos a dança de salão. São todos os ritmos que são dançados a dois. Isso. E aí agora, dentro da modalidade dos ritmos que são dançados a dois, existe uma infinidade de subvariações também. Então, por exemplo, existe ritmos como West Coast Swing, existe ritmos muito bachata, né? Existe muitos estilos que a gente também nem consegue oferecer aqui. Porque a gente precisa estudar, precisa se aprofundar também. Não adianta falar que tem por ter, sabe? Eu acho que assim, melhor você tem que estudar. Tudo que você se propõe a fazer, você tem que estudar. Então, assim, o nosso trabalho também é sobre estudo. Então, a gente tem uma cartela de opções e dentro dessas opções são as opções que a gente estuda frequentemente. E aí, hoje, o que a gente faz? A pessoa, quando ela liga aqui na escola, ela fala assim, eu nunca dancei, eu quero me iniciar para dança. O que a gente oferece para essa pessoa? A nossa iniciação à dança, do qual a gente chama de sertanejo e forró. É uma nomenclatura que a gente dá, né? Isso. Sertanejo e forró. E não que obrigatoriamente ela só vai aprender a dançar sertanejo e forró. Em sala de aula, eu costumo sempre dar esse exemplo, que eu acho que fica bem fácil de entender. Existe a história. Antes da história, vem a pré-história, né? É aquilo que vem antes mesmo de você iniciar algo. Então, quando uma pessoa vem para aprender a dançar, seja o ritmo que ela mais se identificar, se ela gosta do samba, se ela gosta do bolero, se ela gosta do tango, independente, né? Até o forró, o próprio sertanejo e tal. Antes mesmo dela começar a aprender isso, ela tem que se iniciar para a dança, que é o que a gente chama de pré-dança, né? Então, dentro dessa primeira vivência que o aluno tem aqui na nossa escola, a gente ensina algumas movimentações universais, que é o famoso 2 para lá e 2 para cá, a abertura, os giros, as coreografias de braço, que na realidade, tudo bem, você vai utilizar dentro do forró e do sertanejo. Por quê? São movimentações muito comuns, né? Quando você vai numa balada, numa festa, que tá e a gente fala assim, forró e sertanejo, porque a nossa cidade, Londrina, aqui de onde a gente tá, culturalmente, você liga o rádio, você só ouve forró e sertanejo. Então a gente chama isso de ritmos populares. Mas esse mesmo movimento que você está utilizando nessa música de forró e sertanejo, se colocar um samba, ele vai dar certo, se colocar um pagode, vai dar certo, se colocar um bolero, ele vai dar certo. Nesse primeiro momento, a única coisa que vai mudar é o andamento, se essa execução ela vai ser feita mais rápida ou mais lenta. E eu até tenho feito cada vez mais questão de, nessas aulas, não ficar só com as músicas de forró e sertanejo, justamente para você, aluno, entender que isso que você está aprendendo, você pode utilizar em qualquer estilo musical.
Exatamente, porque às vezes a pessoa chega aqui e ela fala assim, mas eu não gosto dessas músicas de sertanejo, eu não gosto, eu não quero. Então eu tento explicar para ela que não é sobre a música, e sim sobre coordenação, sobre ritmo, né? E não sobre o estilo musical. Então assim, a gente acaba dando esse título de sertanejo de forró, mas pela popularidade do estilo e porque essas movimentações que você aprende são comuns, né, nesse estilo, mas ela é uma movimentação popular e ela vai, na verdade, te inserir dentro da dança, porque a partir do momento que você aprender essas movimentações que são populares, você já vai começar a se divertir. Elas são movimentações mais fáceis para você se iniciar a dança. Então, é muito importante você se sentir seguro com aquilo que você está aprendendo, para daí sim você, de repente, começar a ir para um outro estilo de dança que parece ser mais difícil, mas nem é. Na realidade funciona assim, né? Se a gente puder fazer um paralelo, né? Aprender a dançar é como se você estivesse aprendendo uma nova linguagem, porque dançar é uma comunicação. Então a gente vai aprender a se comunicar corporalmente. Mas a dança, ela pode tranquilamente ser associada com uma linguagem. Então, qual é a língua universal? É o inglês. Então, assim, se eu tiver que ir para o Japão, eu tenho que obrigatoriamente aprender a falar japonês? Se eu tiver que ir para a Rússia, se eu tiver que ir para a Alemanha, eu tenho que obrigatoriamente aprender a falar a língua daquele país? Ou se eu aprender a falar o inglês, eu consigo me virar lá naquele local? Sobrevive. Sobrevivo, né? Porque eu tenho o inglês, que ele é uma língua universal. Então, esse primeiro contato que você tem com a dança é a sua dança universal. É a sua primeira forma de se comunicar dançando, que é a forma mais popular dentro desses primeiros movimentos, que a gente até vai postar vídeos para vocês aqui no Instagram de base lateral, base vertical, abertura, primeiros giros, que são movimentações genéricas que você vai dançar com todo mundo. Só que daqui a pouco você foi para o Japão, você ficou lá e funcionou o inglês, mas agora você vai passar a morar no Japão. O que você vai fazer? Você vai só falar o inglês ou você vai começar a aprender a falar a língua daquele país? Vou me especializar. Você vai aprender uma língua específica daquele local. Se você for para a Rússia, né, para onde você for, vai chegar uma hora que você vai falar, bom, agora só o inglês já não funciona, então agora eu vou aprender a falar essa língua específica. Então, se você está dançando um samba com essa movimentação genérica, tá ótimo. Mas daqui a pouco você quer começar a aprender a dançar o samba dentro da linguagem específica do samba, que a gente chama aqui de samba de gafieira. Daqui a pouco você quer dançar o bolero dentro da linguagem específica do bolero. E aí então você vai vendo que todos os ritmos é possível você dançar ele pelo menos de duas maneiras. Dentro dessa forma universal e depois de uma forma mais direcionada que vai representar melhor aquele estilo. É isso aí. Então, assim, o conselho que a gente dá, se puder, a iniciação à dança de salão, é começar pelo estilo do sertanejo de forró, onde a gente vai abordar ali esses ritmos, essas movimentações genéricas, mas também vai colocar ali músicas não só de sertanejo de forró, mas a gente vai acabar abordando outros ritmos também. Mas é proibido? E se eu quiser realmente começar pelo tango? Não tem problema. Pode chegar aqui, pode começar pelo tango, vai ter uma turma de iniciação ao tango, vai ter uma turma de iniciação ao samba de gafieira. De todos os estilos tem sempre turma iniciando, mas é sempre mais comum, né, começar a turma de sertanejo e forró. Então, assim, esse é o nosso conselho, é a direção que a gente dá, mas não é uma obrigatoriedade. E assim, e hoje também, até para ter uma organização, né, a gente acabou criando assim meio que uma escala, né? Então, nunca dancei na vida. Começa pelo esse genérico, que é o dois pra lá, dois pra cá, com músicas populares, que é o forró e o sertanejo. Experimenta colocar essa movimentação num ritmo de samba, num ritmo de bolero, num ritmo de salsa. Vai colocando. Daqui a pouco você vira e fala, nossa, adorei. Dá para aprender um samba específico? Entra numa turma de iniciação de samba. Aí a gente criou uma grade que é assim, ritmos populares, forró e sertanejo. Você vai dançar em qualquer lugar. Então, balada, festa de casamento, churrasco de final de semana, ligou o som, barzinho, vai tocar. Você vai no barzinho, onde toca, você vai colocar em prática. Porque é até interessante você perceber que você está aprendendo uma modalidade da qual você vai colocar em prática. Você tem muita oportunidade, né? Essa não adianta, iniciação tem assim, oportunidade. Nunca dancei na vida, vou começar pelo tango. Maravilhoso. Mas aonde você vai praticar o tango aqui na nossa cidade, pelo menos? Infelizmente,
Em São Paulo, no Rio de Janeiro, acredito que exista mais opções, né? Isso. Tipo, né, É todo comum, final de né? semana Tem mais adeptos, mais né? adeptos, tem mais locais onde você possa praticar, mas aqui em Londrina acaba que a sua oferta é menor. É limitado. Então a gente tenta vender uma coisa para o nosso aluno, do qual ele vai aprender aqui, mas já vai poder utilizar lá, Isso. aonde ele vai. Mas aí depois que ele aprende os ritmos populares, a gente começa a entrar no que a gente chama de ritmos da dança de salão, Isso. que basicamente se resume no samba, no bolero e no soltinho, Isso. né? Beleza? Que aí também já tá dando uma sequência aquilo. E depois você vai para os ritmos específicos, que é o tango, o zouk, a salsa, e aí vai indo até você entrar nos ritmos como o West Coast Swing, né, que a gente falou lá no começo, na bachata. Outro ritmo muito importante que a gente aborda aqui são os ritmos culturais, porque aqui na nossa cidade existe uma influência muito grande dos ritmos gauchescos. Então a gente não chama tem de ritmos gaúchos aqui na escola. mas assim, não tem como eu aqui na escola não ensinar um aluno a dançar vaneirão, ensinar a dançar arrastapé, ensinar a dançar uma valsa, porque são ritmos que fazem parte da nossa cultura, Isso. né? Então, assim, resumidamente, quais são as modalidades que a gente aborda aqui na escola? Sertanejo, forró, samba de gafieira, bolero, tango, zouk, salsa e ritmos gaúchos, que é bugio e vaneirão. Esses são os estilos que a gente aborda aqui no dia a dia, que se você conhecer a nossa grade de aulas, você vai ver que tem todos esses estilos. E o soltinho também, mais o soltinho. Então, você vai conhecer todos esses estilos. A porta de entrada é o sertanejo de forró. E se você se permitir, que eu sempre falo isso, sobre a permissão, você, com o tempo, vai aprender todos os estilos musicais, todos os estilos aqui conosco, dançantes, isso. Então, assim, sempre vai ter uma oportunidade para você conhecer. Como são muitos ritmos, né? Eu espero que vocês fiquem aqui por muito tempo, né? Então, mas são todos muito interessantes. Claro que às vezes você vai criar afinidade com um estilo, com outro menos, mas é bem legal você se permitir aí conhecendo também com o tempo outros ritmos. E você, que já dança, qual é o seu ritmo preferido? Você que quer se iniciar a dançar, qual o ritmo que você tem vontade de conhecer? Qual que é a sua curiosidade? O que você tem vontade e se imagina dançando? Fala aí pra gente que com certeza isso vai ser o tema do nosso próximo BogoCast. Qual é o seu ritmo preferido? Isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais aí sobre os estilos que a gente ensina. E se você ficou com alguma curiosidade, manda aqui pra gente que a gente responde pra você. Um abraço, até o próximo.